Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estão me escutando direitinho? Então é um super prazer estar aqui. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tem bastante gente entrando, coisa boa. Bem feliz com a presença de todos. A gente vai esperar também a Mariana e a Bruna entrarem para poder participar dessa conversa com a gente. Boa noite. Muito legal contar com toda a presença de vocês aqui. Só uns minutinhos a gente já começa. As meninas já estão entrando aqui. A gente vai começar com esse assunto que é super importante. E a gente já está entrando. As meninas entraram. Já estão por aí, já estão entrando. Que bom ver bastante gente aí. Bastante gente conhecida. É muito bom a gente poder se reunir para poder falar. Hoje a gente vai falar de assédio, mas também vai poder falar de bastante outros assuntos que nos interessam. Boa noite, meninas. Boa noite, tudo bem? É só tentando enquadrar aqui a câmera. A gente nunca tinha feito live com duas pessoas. Sim, se adaptando a essa vida Agora a gente tá vendo virtual, aqui né? a posição. Pronto, talvez seja essa. Isso. O pessoal está entrando. Então, é o seguinte, começando aí a nossa live, primeiro me apresentando, né? Então, meu nome é Katiuska Dickel, para quem não me conhece. Hoje eu venho bastante também como professora de dança de salão há 17 anos, artista, pesquisadora, mas principalmente hoje como mulher, né, representando, na verdade, milhares de mulheres que, com certeza, querem o seu lugar de fala, né? Então, é, essas semanas aí foram bem polêmicas, bem movimentadas, bem impactantes. Só que a gente está muito feliz com toda essa movimentação que está acontecendo na dança de salão, porque ela está trazendo para a cena, né? Está trazendo à tona assuntos que, na verdade, questões que sempre aconteceram, assim como o assédio, né? E que, na verdade, vou falar daí por mim, a gente talvez nunca conseguiu ter força, ou conseguiu falar sobre o assunto, né? Então, agora chegou a hora, chegou o momento, esses assuntos vieram à tona, e a gente vem aqui, primeiro, eu queria fazer um agradecimento e explicar por que a gente está, na verdade, no perfil do Francisco Ancona, né? O Francisco Ancona é um grande realizador de eventos e cruzeiros temáticos, além de ser um super parceiro. Então, queria fazer um agradecimento a ele aqui especial. Ele está cedendo esse perfil num ato bem simbólico de dar voz a essas mulheres, né? E justamente para que a gente consiga criar um diálogo, né, e falar sobre essas questões que são tão importantes, né? Assédio, sexualidade, enfim, muitos outros assuntos. E aí, melhor do que eu para falar sobre isso, né? Eu falo das sensações como mulher que já fui assediada, que já vivenciei assédios na dança de salão, mas a Paulinha entrando aí, a Paula é uma grande apoiadora desse movimento,
Então, na verdade, eu só estou representando essas mulheres e eu me sinto muito honrada, porque são mulheres muito corajosas, lutando por essa fala. E aí a gente tem duas convidadas super especiais que toparam vir conversar conosco. Então, eu vou apresentá-las rapidamente aqui. A Mari e a Bruna, a Mariana Vilela e a Bruna Silos. Deixa eu só pegar aqui para eu falar direitinho. Então, elas têm um escritório de advocacia composto por mulheres, né, que é o Vilela e Silos Advocacia. Elas trabalham com direito civil, familiar, né, mas sempre voltado a essa questão de gênero, né. Então, a Mari é formada na PUC e a Bruna é formada e mestranda na USP, tá? Então, elas vêm para explicar um pouquinho melhor para nós e falar com toda essa propriedade sobre o assédio. Então, meninas, sejam super bem-vindas. Muito obrigada de coração por estarem aqui conosco, e a palavra é de vocês e a gente vai seguindo. Depois que elas se apresentarem, quem tiver por aí, quiser fazer perguntas, por favor, que elas são super especialistas, tá? Bom, boa noite primeiro. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é um tema social, que é um tema que perpassa todos os espaços e pessoas de todas as idades e classes sociais, assim, né? É um tema muito complexo e que a gente fica feliz de saber que está em pauta e fica feliz de saber que a gente pode construir aqui e refletir sobre ele, né? Vamos lá. A gente acredita que seja muito importante começar com uma construção de o que é o assédio, o que é uma violência, né, uma violência de gênero, o que é uma violação, tá? São termos que são sinônimos. No Brasil, o assédio, ele não veio recepcionado como acontece em outros países de fora. O termo sozinho, ele não é um termo técnico, mas ele é um termo que se apropriou, a sociedade se apropriou dele, né? A gente sabe, a gente entende quando alguém diz que sofreu um assédio, quando alguém diz que houve um assédio em algum ambiente. Algumas pessoas, e eu acredito que não são poucas, têm dificuldade de diagnosticar qual conduta pode configurar um assédio, qual conduta pode configurar uma violação de qualquer direito, ou mesmo qual conduta pode até ser um crime, né? Porque vivemos, né, num contexto onde temos uma cultura de encostar, temos uma cultura muito próxima de dar abraços, de conversar, mas qual que seria essa linha, né, tênue entre o que é uma conduta do dia a dia ou é uma conduta que ofende, que machuca e que até chega a ser criminosa, tá? Eu acho que junto com essa discussão acaba vindo muito a questão do corpo da mulher, né? O quanto a gente coloca ele num lugar de abertura, o quanto a gente discute muito o corpo da mulher, a gente julga, a gente trata até como se fosse uma coisa pública, de que é legal conversar sobre quem engordou, quem emagreceu, quem tá mais jovem ou quem tá mais velha, né? O quanto o corpo da mulher, muitas vezes, ele fica numa posição muito vulnerável e que as pessoas se sentem confortáveis, às vezes, para encostar, ou até para fazer críticas ou falar coisas que não são normais. Coisas que vão ultrapassar os limites e que vão configurar uma violação, que vão configurar um assédio no que a gente comumente chama. Então, eu sinto que muitas mulheres, às vezes, vão ter essa dificuldade e talvez anos depois vão ter um insight de que uma situação lá no passado foi uma violência. Que aquele não que ela disse, né, e não parou ali, ou então uma abordagem que não foi feita da maneira mais respeitosa possível, pode configurar, sim, uma violência, né? Então, aí o marco, ele vai ser muito amplo. Eu acho que vai seguir muito uma linha de
do sentimento e do consentimento. A partir do momento que está acontecendo alguma coisa que você já não se sente confortável, que você já sinalizou que não era para acontecer daquele jeito, você pode sim estar numa situação de violação, você pode sim estar numa situação de assédio. E isso é muito particular, vai ser da situação de cada pessoa, né? A pessoa vai ter que ter o feeling de entender, mas a gente traz o direito como base de proteção para diversas situações. Você quer trazer o contexto da mulher? Sim. Bom, eu sou a Mariana, advogada aqui que trabalha com o Lune, em parceria, a gente tem um escritório. Obrigada, Cátia, pelo convite, né, e por apresentar tão bem. Então, muito Eu obrigada. que agradeço, eu que agradeço. E dando continuidade, né, um pouco à explicação e contextualização que a Bruna traz, né, que eu traz, é muito importante a gente, primeiro, né, tá falando aqui sobre um assunto tão delicado, tão complicado e que exige muita responsabilidade antes de tudo. Também passar a mensagem antes de qualquer alongamento de fala de que não estamos sozinhas e podemos e somamos, né? Nós juntas na atuação e tudo mais. Então, me sinto bem feliz de estar aqui falando do tema, embora o tema seja muito triste, né? A gente tem que pontuar o quanto triste é, mas o quanto o fortalecimento, o estar em rede também faz com que esse tema um dia deixe de existir e que ele nem precise ser falado, né? Vamos torcer para um dia a gente chegue nesse lugar. E trazendo, né, muito das mulheres que podem se ver nesse lugar de serem assediadas, de serem abusadas, caírem no lugar de, putz, fui eu que quis, né? Eu tava ali, a culpa é minha. E não necessariamente apenas essa pessoa ter esse sentimento, mas também as pessoas com quem ela possa compartilhar, falar, ah, putz, né? Você foi naquele lugar, qual era a roupa que você tava? Então, assim, sair desse lugar de culpa, desse lugar de julgamento que a Bruna traz bastante, para a gente contextualizar e falar, olha, tem um porquê, como a nossa sociedade foi construída, né? Isso é uma luta, uma questão histórica. Então, e o direito, né, acaba como uma ciência jurídica atravessando bastante essa cultura social machista, patriarcal, misógina, e aí a gente vai longe. Por quê, né? Porque, putz, não necessariamente sempre as mulheres votaram, então só em 1932 as mulheres passam a votar, com uma série de restrições. Também, por exemplo, até 1977 as mulheres não existia divórcio, então mulheres não se divorciavam, homens não se divorciavam, e como essas relações acabam também acompanhando a nossa sociedade até o dia de hoje. E não é muito longe, né? Nossa Constituição Federal, que é muito importante, aqui eu ponho muito essa fala, assim, né? Hoje em dia a gente vê tanto falar na Constituição e tudo mais, muito de uma forma positiva, mas também negativa, então é importante a gente trazer essa visão e o quanto é importante essa Constituição. E foi na Constituição, ou seja, a base da nossa sociedade, que a gente vê homens e mulheres sendo declarados como iguais. E aí chega ali, né? Será que de fato a gente é igual, homens e mulheres são iguais quando estão ali na sociedade, né? No cuidado com os filhos, com as filhas, na questão dos afazeres domésticos, será que mesmo a gente está igual? E aí eu trago também né, um ponto de atenção também a questão de lutas de classe e raça, né? Também nesse sentido de que as próprias mulheres, elas têm também muitas lutas divergentes entre si, até porque muito o lugar da mulher branca foi quero estudar, não quero mais ficar dentro de casa, quero trabalhar, mas as mulheres negras não necessariamente estavam, elas já estavam muito ocupando esse lugar do público, né? Mas voltando um pouco na contextualização, é isso, né? São direitos conquistados e ao longo do tempo, que hoje a gente lida a partir do momento com esses, né, voto conquistado, com homens e mulheres sendo declarados iguais, mas a gente tem um problema na prática. Será que de fato somos? E aí a gente traz aqui bastante a nossa experiência e também, não somos, né? Até porque estamos discutindo aqui assédio no mundo da dança, né? E não apenas no mundo da dança, mas como a cultura, né, a educação muito voltada para as mulheres e também para os homens vem, putz, a mulher tem que ser desejada quando ela passar na rua,
Nossa, ela tem que atrair os olhares, né? Nossa, mas ai, essa roupa, será que dá? Será que não dá? Quem não teve um namorado, né, que falasse, será que essa roupa é apropriada para você estar nesse lugar? Então, assim, voltando, né, não estamos sozinhas, é uma questão de construção social, histórica, política e econômica. Não nos coloquemos nesse lugar de culpa, né? Então, se eu fui abusada, se eu fui assediada, fui eu que quis, eu sou a culpada. Não coloquemos esse assunto nesse lugar de culpa, e sim de acolhimento, de putz, vamos acolher essa mulher, o que aconteceu, qual foi a fala dela, qual é a palavra dela. E é isso, assim, o que eu trago bastante é essa construção histórica e muita mensagem de vamos acolher essas falas, e porque são muito são falas, né, e relatos que perpassam muitos aspectos da vida humana. Então, seja ela, né, na sua proteção enquanto corpo, né, físico, mas seja essa proteção enquanto psicológico, como tá, né, essa mulher mentalmente, será que ela tá saudável, será que não? Será que esse lugar de, né, nossa, ela tá gorda, ou nossa, mas você vai ficar de novo com ele? Você é fácil, né? Quais são essas violências que acabam minando o psicológico dessa mulher, dessa dançarina, né, que no caso é bastante pautada aí na dança. Então, como ela se vê minada, ó, você ganhou uns quilinhos aqui, nossa, mas você vai dançar de novo com esse professor, mas ontem você não estava no bar com ele, ou nossa, de novo esse parceiro de dança, vocês têm alguma coisa, né? Porque e Uhum. muito a mulher sendo pautada a partir da imagem do homem, né? Então, será que somos iguais? Como que isso acontece? Então é isso, assim, que eu a princípio queria acrescentar. Ah, bem, bem legal. Eu acho que é bacana da gente entender também, é, como vocês disseram, né? Na verdade, o assédio ele está na nossa sociedade, ele faz parte dessa construção social e cultural, e o quanto a dança de salão acaba como campo social representando, né? Tendo uma representatividade dessa construção do homem e da mulher, né? Que na dança de salão ainda estão configurados em diversos processos de ensino na figura da dama e do cavalheiro, né? Então, nessa construção de uma sociedade europeia do século XIV e XV, né, onde era possível ver facilmente uma figura de uma dama e de um cavalheiro. Claro que lembrando que já foi criada como uma distinção de classe, né, classe, gênero, com certeza. Então, era fácil para um nobre, né, um aristocrata, assumir essa função. E o quanto a gente carrega até hoje desse estereótipo, né? O que faz com que a mulher realmente assuma, né? Ela parece parece que ela precisa encarnar. Parece que ela precisa encarnar esse personagem, né, na dança de salão, que reforça esse estereótipo de gênero de que a mulher é aquela mulher frágil, né, que ela tem que ser cortejada, e o homem ele tem que assumir essa função não só do protetor, como daquele homem que vai cortejar, né, e o quanto isso acaba levando a gente a esses estereótipos e tudo que está acontecendo na dança de salão, né. Então, aí, meninas, eu queria perguntar um pouco para vocês, porque o que acontece? Toda essa discussão está vindo à tona, porque há 2 semanas atrás, mais ou menos, aconteceram umas denúncias de mulheres, tá? Numa página que se chama Chega de Assédio na Dança. Essas mulheres que são alunas, a maioria são alunas e professoras também, da dança de salão, elas denunciaram pessoas que foram abusadores, né, que abusaram delas de várias formas, né, e essas denúncias causaram todas essas discussões que, para mim, são muito saudáveis, porque elas precisavam acontecer, né, então eu já expressei o meu total apoio à página, só que despertaram muitas questões, né? Por exemplo, mas essas mulheres
já falaram, né? Será que é só mimimi? Será que é ressentimento? Será que elas não estão confundindo com flerte? Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse limite do assédio, principalmente nessa relação da dança de salão, que é uma relação corporal, né? Que desperta mesmo sensualidade, sexualidade. Qual que é o limite desse assédio? Vocês podem me falar um pouco mais assim? Porque eu realmente a gente fica... Se a gente for pensar, várias pessoas me falam assim, mas eu não sei o que é o assédio na dança de salão, né? Bom, vamos lá. Um monte de coisa. Tem várias tags aí, não é normal, fim da violência. E hashtags são muito importantes. Elas fazem os temas subirem e é isso. É uma forma de discussão e de levantar uma pauta mesmo. A hashtag ela é muito importante. Vamos lá. Tem uma frase que comumente a gente trata, quando trata nas campanhas, ou trata com orientações, que é depois do não, tudo é assédio. E depois do não, tudo é assédio, é uma frase que, de certa forma, é um pouco até figura de linguagem, porque o não ele não precisa ser só verbal, não. O não, o corpo fala, né? O não ele pode vir de diversas formas. O não pode ser recuar e alguém te puxar com força. O não pode ser uma prática que não é social, como falar palavras obscenas no ouvido de outra pessoa. Isso não é aceitável, isso é a invasão de um outro direito. O direito de uma pessoa termina, perdão, quando inicia o de outra. Então, quando eu invado essas barreiras, eu faço essa invasão da privacidade de outra pessoa, então eu falo palavras no ouvido de outra pessoa, ou eu encosto a língua, ou eu faço qualquer toque, que o bom senso e a convivência normal não permitem, que a gente sabe qual que é o dia a dia, que é aperto de mão, que é um abraço consentido, ou um cumprimento com um beijo no rosto, né? O bom senso. A nossa rotina já traz pra gente quais são os toques normais e quais são as palavras normais que a gente troca com as pessoas. Uma criança sabe dizer quando foi tocada de um jeito estranho. Uma criança, no sentimento dela, sabe relatar para os pais que alguém encostou nela de um jeito estranho e que aquilo não era normal. Assim. A gente tem todo um instinto de entender que a nossa intimidade foi violada. E não parece algo subliminar, mas não é assim. Quando alguém encosta na nossa, perdão da palavra, na sua bunda ou algo assim, é claro que foi um toque muito exacerbado. Quando alguém encosta a língua na sua orelha, é claro que ultrapassou o limite. Então, quando alguém fala palavras íntimas que publicamente não te falaria, essa pessoa está procurando uma privacidade para se esconder. Ela está procurando uma ocultação. Então, é isso. É o limite do seu direito, é o limite do seu não. Existe um conceito que chama espaço pessoal. No Brasil, a gente tem um dos menores espaços pessoais do mundo. É um conceito que vem da sociologia. Então, tem outros países, agora no Covid a gente até está sofrendo bastante com isso, porque o nosso espaço pessoal ali era de menos de 1 metro, a gente é acostumado a ficar menos de 1 metro das pessoas. E tem países que o espaço pessoal é de 1,5 metro, 2 metros. Então, a gente é uma população que fica muito perto. Perto não tem problema com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe claramente qual que é o limite de uma convivência razoável para uma violação e de ultrapassar um direito. É um não corporal, ou é um não verbal, ou eu sei que eu estou tomando uma atitude que não é socialmente aceita, não é juridicamente aceita, então eu vou fazer de um jeito privado, eu vou fazer de um jeito que outras pessoas não me vejam fazendo, porque eu sei que eu estou aprontando, né? Eu sei que eu estou com algo errado. Não sei se fez clara essa resposta. Sim, foi super claro. Eu tenho a acrescentar sobre o tema. E sim, né, a gente chega aí num dilema, né, que parte do assédio pressupõe também um julgamento subjetivo, né? Se aquela pessoa, no seu foro íntimo, se sente ou não abusada, violada, assediada. Mas, assim, uma vez que, né, como a Bruna pontuou, né, essa questão do não, dos limites, né, de uma chegada mais no ouvido, de uma chegada mais, assim, no toque, na fala, a gente também tem que pontuar que o próprio direito, né, já tem institutos aí, né, crimes aí que acabam crimes, ou seja, a importância do tema, né,
tanto dele ser falado, tanto falado, quanto num teor educativo, mas também num teor preventivo e, querendo ou não, também punitivo, né? E aí a gente tem um pouco, querendo ou não, a figura aí do processo penal, do direito penal, em configurar certas condutas como crime, né? Então, vem a questão do estupro, vem a questão da importunação sexual, vem a questão também, né, no direito também se tem uma diferença aí, e também um pouco resistência, um pouco não, de que o que é estupro, o que é importunação sexual, também, né, então... A pornografia de vingança, que dependendo do contexto, que seria o quê? Você passar imagens íntimas. Pode ser de uma relação sexual, pode ser o famoso nude, pode ser várias coisas para frente, colocar em grupos, divulgar sem o consentimento da outra pessoa. Então, isso é um crime tipificado ali sozinho como conduta criminosa. Você ultrapassar, então, esse limite de expor vídeos e imagens íntimas de outras pessoas. Sim, sim, também fora isso, né, tem muito a questão dos crimes ligados à honra, né, a intimidade da pessoa. Então, você fala, você estava gostosa ontem, mas hoje você não tá mais tanto, o que aconteceu com você, né, ontem você estava tão mais exposta e mais aberta e hoje você não tá. Nossa, mas você é fácil, de novo você tá caindo, né, ficando com tal pessoa, por exemplo. Então, isso também são direitos, né, são bens jurídicos que têm que ser protegidos pelo direito. Então, sim, a gente tem crimes para isso. E sim, a gente, antes mesmo de punir ou de falar de punição, muito também tem que se ter, né, esse tom educativo, de conscientização, e também chamar o assunto, que é um assunto que tem que ser debatido no público, né? Não é aquela famosa frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim, mete sim, porque isso é uma questão de problema social, onde muitas mulheres estão sofrendo violências, seja, né, hoje no ambiente da dança, mas não só, na relação com o marido, com a esposa, na relação também com o filho, com a filha, na relação também do trabalho, que aí é onde cabe muito o conceito de assédio, né? Esse lugar de assédio muito se dá no âmbito de trabalho. Então, seja o assédio moral, o assédio sexual, né? O assédio no sentido de você constranger uma pessoa, achar que tem maior poder que aquela pessoa e também, né, obter ali uma vantagem sexual. Então, o direito está alerta, o direito faz parte aí do processo da sociedade, né? E isso é uma ciência jurídica aplicada, né? Que lida ali com humanos. Às vezes eu fico, às vezes eu não estou no laboratório, né, de ciências, mas estou trabalhando com pessoas humanas, né? Então, é o laboratório também aí no dia a dia aí, lidar com muita responsabilidade com as histórias das pessoas, né? Com o relato que elas nos trazem e dar voz para aquela pessoa, e principalmente quando é mulher, por se reconhecer todo esse contexto aí histórico, enfim, mais uma vez. É verdade. Meninas, assim, ó, a gente tem umas perguntas, tá? Lembrando para o pessoal que está assistindo, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? A gente vai tentar responder, as meninas em especial vão tentar responder todas as perguntas. O Ézio, ele perguntou assim, ó, pelo que eu entendi, o assédio começa na insistência após a negativa da mulher. E ele fala mais uma frase que e antes do não, o que pode ser assédio? Né? E eu acho que completa uma pergunta, por que o assédio é só a partir do não? Às vezes a mulher fica constrangida o bastante e não consegue dizer o não, ou não se sente forte, corajosa para o não. O homem pode usar o seu status na dança. Então, a gente sabe que tem muito isso, né? Às vezes eu fico constrangida porque, sei lá, é o meu professor, ou é o mestre, né? Como é considerado por muitos, e eu fico constrangida de dizer o não, né? Então, esse assédio, ele acontece só a partir do não? Não. Não. A própria conduta de assédio sexual, ela é muito voltada para a questão do trabalho no Brasil, assim. E, claro, existe uma coisa no direito que chama analogia.
dependendo do caso, para se fazer uma analogia. Isso pressupõe a hierarquia já, logo de cara. Por quê? Porque a hierarquia, ela traz isso, ela traz um ambiente coercitivo, no qual vai dificultar que a mulher diga um não, sendo que ela tá sob coação, e no fundo era não a resposta dela, só que ela acaba deixando acontecer pela coação. Então, a figura do assédio sexual, ela é exatamente isso, só que ela é bastante discutida no âmbito do trabalho. Só que existindo outras hierarquias parecidas, como um orientador ou um mestre, dá para também ser feita uma analogia. Outro tipo também que tem no direito é a questão do vulnerável. Então, se uma pessoa estiver sobre uso de álcool, ou outra conduta dessa, e a outra pessoa se aproveita dessa conduta, é considerado um estupro. Então, são momentos em que a pessoa está vulnerável. A vulnerabilidade, ela é levada em consideração no direito, tanto para essa conduta da hierarquia, para o tipo do assédio sexual, quanto na conduta do vulnerável. Daí caberia o estupro com o vulnerável. É um pouquinho difícil a gente comentar, porque vai muito do caso a caso, tá? O direito tem uma regra geral, mas cada caso acaba se enquadrando numa situação específica. Sim, sim. E é isso, assim, né? Não pontuar que necessariamente o assédio passa a ser configurado quando a pessoa conseguiu externalizar que ela não queria. Não é isso. Tem outras formas de demonstrar, né? Muito, muito também, né? Por exemplo, é que aí a gente acabaria entrando em muitos exemplos, assim, até pessoais, Claro. até mesmo profissionais, para ilustrar melhor, assim, mas a mensagem. E acho que, né, as ilustrações podem vir com as perguntas, mas a mensagem que a gente tem que deixar, né, quer deixar aqui é que não necessariamente a mulher precisa ter verbalizado que o não para que essa situação possa ou não ser configurada como assédio. E vai muito de cada caso mesmo, assim. Eu acredito que a gente pensar também a dança de salão como uma linguagem corporal, né? Sim. E que ela por si só já vai expressar sinais dessa violência, né? Ou dessa situação criada, né? Então a gente poder perceber, e aí é que eu acredito que essas ações elas devam continuar, né? Então a gente falando sobre isso, o que é o prazer, né? Até onde vai o meu prazer e o prazer da outra pessoa? Como é que eu sinto que aquilo que eu estou transmitindo para a pessoa tá bom ou não tá, né? Ou passou de um limite que para a pessoa tá constrangendo, tá sendo constrangedor. E é legal que vocês falaram que é de caso para caso, né? Que a gente tem que conseguir analisar. Agora, o que eu acho que é bem legal da gente entender também é que é óbvio que o assédio não é só as mulheres, mas é que é uma porcentagem tão maior, né, que esse assunto veio à tona pela voz das mulheres mesmo, né? E lembrando que é muito importante, eu vou falar para os homens assim, é muito importante a participação de vocês. Desde o momento de dizer, olha, não sei se eu assediei, ou se eu assediei, me desculpa. E a gente está aqui justamente para a gente dialogar e entender quais são as ações, né? A gente está puxando, para mim, assim, começando a puxar a tampa da panela, né? De vários assuntos que vão vir aí, e não é um assunto de mulher, né? São as vozes das mulheres e a gente vai reafirmar isso sim. É muito importante que essas mulheres possam falar, mas principalmente que os homens, né, possam apoiar e dialogar junto, né? Então a gente entender aonde está acontecendo isso e de que forma a gente pode tratar disso, né? Eu acho assim, um recado que eu daria para os homens sejam respeitosos e cuidadosos com as atitudes, assim. Não é difícil conviver em sociedade, a gente consegue. É só Sim. ser muito respeitoso e muito cuidadoso com cada atitude. Porque a gente vive uma cultura machista, né? O machismo não é bom para ninguém, não é bom para os homens também. A taxa de depressão dos homens Claro. a taxa de alcoolismo dos homens é muito maior porque para eles é passado um papel de que eles têm que ser agressivos o tempo inteiro e não precisa ser assim. A gente pode viver uma vida muito mais gentil e muito mais respeitosa com todo mundo, assim.
Então, a gente vem de uma cultura que há muito pouco tempo atrás existia puxão de cabelo na balada e tava tudo bem. E essa era uma cultura que repassava entre os meninos, assim. Então, é difícil também Sim, de diagnosticar esses papéis, mas eu acho que se a gente tem uma boa vontade, consegue tentar agir com responsabilidade e respeito, já ajuda bastante. claro. Sim. Estão vindo outras perguntas, meninas. Deixa eu só, eu vou colocando aqui, daí vocês vão me, que agora o pessoal tá, podem perguntar, tá? Então, assim, ó, primeiro o Ezio perguntou se é preciso provar o assédio, tá? E aí eu vou juntar com a pergunta da Raquel. Raquel Mesquita, obrigado pela sua presença e pela sua força. A Raquel Mesquita é uma baita de uma mulher, eu sou muito inspirada por ela todos os dias, tá? Então, obrigada pela sua presença e sua força. Ela pergunta também como punir. Então, na verdade, eu acho que casa um pouquinho as duas perguntas, né? Como é que se prova o assédio? Até porque vieram muito essas questões com os relatos dos assédios das pessoas, né? Mas por que as pessoas não foram denunciar, né? Porque como eu vou provar esse assédio que às vezes aconteceu no meio de uma dança, né? Então, é de vocês. Eu só jogo o fogo aí. Vamos lá, né? Essa questão de provas, né? Bom, acho que antes, né, para eu puxar o gancho para essa questão de provas, também é pontuar que a questão feminista, né, que muito se tem, né? Ai, será que eu sou feminista? Será que eu não sou? Como que isso se dá? É uma luta contra homens, né? Bom, no meu ponto de vista, é uma luta que sim, que tem que ser pautada na voz das mulheres, né, na experiência e vivências das mulheres, mas que também os homens podem aí somar, mas cada um no seu lugar ali de fala e de espaço que ocupa na sociedade, assim, mas não rivalizando homens contra as mulheres, assim, eu acho bom pontuar e Perfeito. pautar isso, né? E aí, falando um pouco sobre provas, né? Como provar? Eu vou sair um pouco de assédio, mas por essas questões técnicas, mas sim, entenda-se assédio, abuso, violação. Como provar, né? Então, bom, desde mensagens de WhatsApp são muito importantes, como geralmente, né, esses casos envolvem muita intimidade das pessoas, né? Então, não necessariamente tem uma pessoa que viu, ou seja, uma testemunha ali presencial, mas ela pode ter comentado com alguma outra amiga, então o direito já tem um olhar cuidadoso para isso. Primeiro, a gente dá valor para a palavra daquela mulher, daquela então mulher vítima, e eu coloco aqui, né, faço bastante essa observação, que não necessariamente essa mulher ela tem que ser vítima sempre, mas às vezes ela ocupou esse lugar de vítima e tá tudo bem, e o que a gente faz com isso? Né? Porque também muito tem um pouco da resistência dessa própria mulher se colocar nesse lugar. Será que eu fui vítima? Será que eu sou coitadinha? Nossa, a sociedade vai me olhar como uma coitadinha, né? Não, não é isso, não é isso. E aí, né, voltando aí na palavra da vítima, na importância, o direito já dá esse olhar e esse cuidado, falando, olha, geralmente esses crimes, né, essas condutas abusivas ocorrem na intimidade. Então, não necessariamente tem uma outra pessoa ali. Mas essa pessoa, então, né, que foi abusada, enfim, violada, comentou com alguma outra amiga, comentou com a mãe, comentou, enfim, com alguma pessoa próxima. Aqui eu pontuo bastante a importância de ter uma rede de apoio, que é bem importante para que essa pessoa não se sinta sozinha. Mas então, é isso. Pode ter testemunhas, mas sempre colocando esse lugar de sensível, né? Não necessariamente é possível ter testemunhas, conversas trocadas pelo WhatsApp. Que mais? Também outras pessoas, né? Isso é bem importante também pontuar. Então, talvez uma pessoa ela está se sentindo isolada e ela acha que só foi com ela. Então, através aí vem bastante a importância da página, por exemplo, né? Porque muitas pessoas acabam falando, putz, eu sofri e não estou sozinha, ou eu sofri isso e não sabia que era assédio, não sabia que era abuso, agora eu sei que é, né? Uhum. Foi a mesma pessoa, não foi a mesma pessoa, foram as mesmas circunstâncias ou não foram. Então, aí, isso também vai para o direito, né? Contar uma historinha que faça sentido, né? E essa historinha, eu digo no diminutivo, mas não diminuindo a história da pessoa, porque cada pessoa tem sua história e é com responsabilidade que a gente tem que receber isso. Mas é isso.
desde sendo a mesma pessoa o abusador, né, a agressora, já cria todo um contexto de provas ali, né, para a gente dar mais veracidade, né, e mais coerência para o relato daquela mulher. E pontuo bastante a questão de mensagens. Mensagens de WhatsApp têm sido bastante utilizado como prova. E também, né, caso essa violência vivida passe por marcas no corpo, também é possível fazer aí um exame de corpo e delito, isso no mundo do direito, mas também tirar fotos é muito importante. Então, ter fotos, talvez, se do abuso ficaram hematomas. E outra coisa também, né, que o direito tem como provar, que é essa questão da violência psicológica. Então, se essa mulher que sempre foi submetida a uma fala que não gostava tanto, mas não conseguiu falar e ela resolve, então, denunciar, também tem a possibilidade de no direito se produzir uma prova psicológica, né? Onde essa mulher vai ter uma escuta ativa, uma escuta qualificada e possa, então, contar todas as violências vividas ali na vida dela. Eu quero perguntar só uma coisa nesse mesmo, nesse mesmo parágrafo. É uma luta muito grande para que nos crimes contra a sexualidade a palavra da vítima seja uma prova. Não é como em todos os outros crimes. Tem crimes que a gente não consegue começar uma investigação sem outras provas. Mas nesses crimes, nos crimes sexuais, a palavra da vítima ela serve de prova, sim, mas não vai ser uma prova única. Né? Normalmente vai precisar de todo um conjunto, todas as circunstâncias. Mas assim, você nunca pode ir embora de uma delegacia na qual você foi tentar fazer um boletim de ocorrência, porque você não tem outras provas. A palavra da vítima tem que bastar para se iniciar uma investigação, ou dependendo do caso, se iniciar um processo. Aqui vem outras perguntas, né? Mas tudo nessas questões das provas. Eu acho que isso é bem, bem bacana da gente entender, porque eu acho que o que calou muito a voz das pessoas assediadas foi justamente, primeiro, assim, eu posso falar? As pessoas vão me interpretar mal, né? Então, assim, questões de dança, né? Eu dancei com o fulano de tal, que é o professor convidado que veio para minha cidade, e ele me assediou. Só que se eu falar para alguém, esse alguém pode falar, essa pessoa está se achando, né? Ou, como é que você vai falar mal do fulano de tal, que tem toda aquela fama, né? Então, vieram algumas outras perguntas aqui, né? Os profissionais da dança, principalmente homens, precisam colaborar mais nesse enfrentamento, também perceber e coibir dentro da sala de aula. Acho que essas são ações bem legais da gente pontuar, né? E também, o Ézio fala assim, já tem códigos criados para a violência doméstica, já que tem alguns códigos de socorro para quem testemunha, para que uma testemunha possa intervir. A gente conversou bastante essa semana, né? As mulheres estão se movimentando, não só as mulheres, mas principalmente, de que forma a gente pode criar algumas ferramentas, vamos dizer assim, né, meninas? Umas ferramentas que ajudem, por exemplo, as escolas, né, a coibirem essas ações, os eventos, né, os organizadores de eventos, os próprios professores, e como realmente essa vítima, né, seja homem ou seja mulher, essa vítima que sofreu esse assédio, o que ela pode fazer com isso, né, para onde ela pode recorrer, né, ela pode ir a uma ouvidoria, onde é que ela vai ser escutada, né? Então, por isso a importância dessa página do Chega de Assédio na Dança, o quanto foi importante ela startar essa rede de apoio que a Mariana falou, né? A gente precisa de uma rede de apoio para a gente poder se desenvolver. Então, voltando à pergunta lá, os profissionais da dança, principalmente homens, precisam colaborar mais nesse enfrentamento? Também perceber e coibir dentro da sala de aula? Vamos lá. Os profissionais homens e as profissionais mulheres, ambos são importantes nessa luta. É uma luta que ela tem que acontecer de uma maneira coletiva e cada um tem um papel diferente, né?
das mulheres vai passar muito por essa questão da conscientização do espaço que elas estão vivendo, das situações de violência que elas estão vivendo e gerar esse despertar nelas para que elas possam se mexer a partir daí, como tantas meninas interessantes que a gente conheceu aqui nesse movimento todo, de que antes não percebiam as violências e agora elas percebem, né? O papel masculino é esse papel de ajudar também a criar um ambiente seguro. Um ambiente que ele ajude a coibir violações e não faça violações, né? Nesses dois sentidos. Uhum. Quanto às organizações, os eventos, o direito da mulher, a criação de ambientes seguros para a mulher, ela já está em pauta há mais ou menos 10 anos. A Maria da Penha está no Brasil desde 2006. O He4She da ONU está aí em todos os países. Então, se posicionar a favor do direito da mulher é uma posição extremamente aceita. E é uma posição extremamente aceita e bancada pelas principais organizações. Então, quando uma escola se posiciona como a favor de criação de um ambiente seguro, no qual ela traz campanhas de que a mulher não está sozinha, não ao assédio, ou então de que aquele é um lugar que ela vai haver escuta, ela está indo com a maré. Ela está indo junto com várias outras iniciativas internacionais, nacionais, que têm percebido essa necessidade de coibir o assédio. E tem percebido que ainda o assédio sexual, a violação, o abuso, ainda existem na nossa sociedade, e principalmente no Brasil. O Brasil é um dos principais países nesse ranking mundial, e percebem que tem que existir esse tipo de ação afirmativa, né? Esse tipo de ação que vai no sentido de igualar e proteger os direitos de quem está com menos direito. Então, o papel de todos têm um papel nessa luta, nessa história. O da mulher, eu acho que ele vai principalmente nessa questão de se conscientizar e depois de começar a abraçar outras mulheres próximas, de começar a entender situações que não estão só com ela, estão com outras mulheres ali perto, dos homens e das organizações, de colaborar com esse ambiente seguro. Colaborar que não aconteçam isso com as pessoas que estão no entorno deles. Sim. Assim, para acrescentar mesmo, é isso, né? A gente tendo no meio, né? Tanto homens saudáveis quanto mulheres saudáveis, né? Eu acho que ninguém perde aí no jogo. E também, né? Nada melhor do que a gente até agregar aí um valor para as escolas, né? De tipo, putz, aqui não tem assédio, aqui sim, né? Se alguma situação acontece, a gente ficou numa linha ali, será que foi, será que não foi? A gente sempre discute. Olha, será que essa mulher foi? Será que ela está se sentindo, né, fragilizada? Está em um lugar vulnerável? Quem é a rede de apoio ali para estar com ela? Será que vai ter uma escuta, né, qualificada? Então, isso, assim, isso se acontecer, e ainda aqui, né, sendo pautado no mundo da dança, só tem a agregar enquanto sociedade, assim, é a mensagem que eu dou. Tem duas perguntas relacionadas, eu acho que tem a mesma relação aqui. A gente está quase encerrando a nossa live aqui, mas eu sei que vão ficar muitos assuntos. A gente já fala sobre a possibilidade deles daqui a pouco, tá? Então, primeiro, sobre a possibilidade. A Raquel pergunta se é melhor fazer um BO na delegacia da mulher, tá? E depois tem uma outra pergunta que diz assim, ó, fui na delegacia e dei entrada na Lei Maria da Penha e disseram que depois de 6 meses não podem mais abrir denúncia. Tem alguma outra ação a ser feita nesse caso? É um caso pessoal e ele é específico. A gente teria que ver todas as particularidades desse caso para poder dizer se tem ou não. Mas o que acontece é o período de representação. Uma vez que você faz um boletim de ocorrência, tem 6 meses para representar. Só que existem alternativas sim ainda, não acaba aí. A delegacia tem que fazer boletim de ocorrência sobre outras coisas que estão mais de 6 meses. Isso é o entendimento do STJ, tá? Então tem alternativa sim. Não, coisas que aconteceram há 6 meses atrás não morreram. Dá para fazer muita coisa. Sim, e a pergunta, né, é a importância de fazer um boletim de ocorrência perante uma delegacia da mulher. Sim, a gente sempre pontua que caso na localidade, né, na região, na cidade tenha uma delegacia especializada, que essa mulher procure ali, né, um respaldo, uma escuta qualificada em uma delegacia da mulher. Mas enfim, né, trazendo um pouco ali da nossa prática, né, enquanto advogadas,
é um ambiente que às vezes também a própria mulher vai um pouco enfrentar uma resistência ali em algum registro de boletim de ocorrência, vários coraçõezinhos subindo, então acho que muitas se identificaram, muitas pessoas. Mas é isso, assim, o que a gente dá como opção e fala, né, e reforça a importância de não estar sozinho. Então, se não dá para ir com uma advogada, um advogado te acompanhando, vá com uma amiga, vá com a sua mãe, vai com seu pai, vai com alguém ali que você confia, porque não necessariamente você vai ser bem acolhida no espaço que você deveria ser acolhida. Mas não a gente, né, tem que trazer aqui muito um ponto que é importante, a existência das delegacias das mulheres, onde esse lugar a mulher possa, então, esperar uma escuta mais ativa, mais respeitosa e um melhor acolhimento. Mas já resguardando que não necessariamente em todas as situações a mulher vai e pode se sentir assim. E aí, né, é importante a mulher estar conscientizada para falar, olha, eu estou sendo revitimizada aqui. Não é assim. Esse lugar tem que, então, atender os meus direitos, tem que fazer o registro da minha denúncia, e aí é brigando por direitos ali, né, no lugar do espaço de fala e de respeito, né, que todo mundo deveria ser respeitado, que a gente caminha aí para uma sociedade melhor. Muito bem. Claro que a gente tem inúmeras outras perguntas aqui, tá? Eu só acho que vamos terminar com uma que eu acredito. Ah, tá. Aquela do Ézio em que ele perguntou que se existe já códigos de socorro para que uma testemunha possa intervir, porque ele falou sobre a violência doméstica, né? Então já tem códigos criados para a violência doméstica, né? Um flagrante. Oi? Em qualquer situação de flagrante, qualquer pessoa pode intervir. É que vem nessa cultura do briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, mas pode meter, e é isso mesmo, sim. Qualquer sinal de violência, agressão, qualquer pessoa pode intervir. Sim, sim. Eu acho que a gente poderia, de repente, fazer um paralelo, estou fazendo um paralelo aqui com a dança, porque minha cabeça ficou funcionando assim, de a gente estar atento no baile, né? Não só no baile, né? Em várias situações de aula, enfim, de um proteger o outro mesmo. Então, se a gente perceber uma relação de incômodo de alguma pessoa, né, a gente poder, de repente, fazer esse papel mesmo de um proteger o outro, né? Sim, sim, com certeza. E aí seria mais aí um movimento da própria dança em criar ali, né, tanto uma ouvidoria quanto uma organização. Tem também já, né, em construção o Juntes pela Dança, que é um movimento muito importante, porque assim, por ser um tema muito delicado, pouco falado e muito complexo, as pessoas precisam de uma organização, né? Então precisam de pessoas muito responsáveis e né, com essa pauta de acolher, de escutar mesmo aquela pessoa que está procurando ajuda. Então, é muito importante a organização e fica aí aberto, né, caso tenha já uma hashtag, né, então, frase onde as pessoas do mundo da dança possam identificar que aquela mulher precisa de alguma ajuda. Então, é sempre bem-vindo isso, é sempre bem-vindo essa ajuda. E fica aí a dica aí para o movimento da dança acabar criando aí mecanismos de proteção, né? Porque é isso. Com certeza. Saudáveis caminham para uma sociedade mais saudável. Perfeito. Então, assim, para todos que estão assistindo, então, assim... É que agora travou bastante circula. Oi, vocês estão me escutando? Tati? Oi? Estão conseguindo escutar? Sim, não sei agora se travou. voltou. Ah, tá. Então tá. Então, assim, vieram várias perguntas aqui. A gente está super feliz com a participação das pessoas. As perguntas que a gente não conseguiu responder, que as meninas não conseguiram, ou outras perguntas que vocês tiverem, por favor, mandem as perguntas para elas. Podem mandar para mim também. Esse movimento Juntas pela Dança é um movimento que está sendo formado por várias pessoas do movimento da dança de salão, em que a gente está querendo dialogar sobre esses assuntos, a gente encontrar soluções, então medidas mesmo, parâmetros, não só para os assédios, né, como outras questões que são urgentes de serem trabalhadas, lembrada para todas as mulheres, todas as pessoas assediadas, na verdade,
que, como a Mari falou, vocês não estão sozinhas, então nós temos uma rede de apoio, tem a página Chega de Assédio na Dança, tem muitas outras formas de vocês realmente compartilharem essas experiências para a gente se sentir mais forte, né? Então é bem importante. Nos acompanhem, né? Acompanhem esse movimento que está acontecendo, porque a gente ali está colocando várias ações. E aí fica um convite mesmo para todo o campo da dança de salão. Eu faço um convite como... Eu sou uma apaixonada pela dança de salão, né? E eu acho que esse é um momento super histórico, estou muito feliz dele estar acontecendo. E eu queria fazer realmente um convite às pessoas, os profissionais, os alunos, enfim, que a gente se junte, né, para ações. Então, se você teve uma ideia, eu quero criar um código, por exemplo, a gente tem um código, né, meninas, que é muito legal, que é quando a pessoa está sofrendo uma violência, né, um abuso, ela pode fazer um vídeo, por exemplo, né, e aí ela faz um sinal, né, dizendo que ela está sendo violentada, então ela está pedindo um socorro. Será que na dança a gente não pode ter isso? Né? Então, criar mecanismos da gente poder se proteger, e não só dessa proteção, como desse diálogo mesmo, né? Então, se vocês quiserem deixar aí nos comentários assuntos que vocês gostariam de debater, né, de a gente poder dialogar, a gente está super, super aberto, né? Então, meninas, eu queria agradecer de coração, em nome de todas as mulheres. Vocês são geniais, extraordinárias, tá? A gente vai incomodar vocês de novo, com certeza, porque vão ficar outros assuntos aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu só queria agradecer pelo espaço. A gente vive essa luta, então cada conquista de vocês é uma conquista nossa também, para uma sociedade mais igualitária, para que as meninas que cresçam não passem por essas coisas, e as mulheres que já estejam aqui hoje em dia não passem por nenhuma violação. Então, muito obrigada por esse espaço e por essa possibilidade de aprender e de trocar o ambiente da dança. Eu também faço das minhas palavras as da Bru, mas eu deixo também aí, como a Kati falou, o importante de tudo isso é falar, né, buscar informações e sentir, não estamos sozinhas, e muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né, putz, eu fui culpada, né, eu pedi que isso acontecesse. Não, você não pediu, sabe, ninguém merece ser abusada, ninguém merece ser violentada, e muito menos, né, isso, viver nessa sociedade onde as pessoas não estejam seguras, onde elas procurar a dança como um lazer, como um esporte, também estarem, né, nesse contexto de poderem, né, de poder estar mais vulneráveis, de poder, enfim, né, algumas acabarem sendo, de fato, abusadas e saindo um pouco da dança em outro contexto também, né, andando na rua, enfim, na balada, e construir esse lugar mesmo, dança, um lugar seguro, um lugar onde as pessoas estão ali, muitas para trabalhar, muitas também para se distrair, como lazer. E é isso, o direito aí também tem que dar um passo, tem que caminhar, continuar caminhando na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí a gente também faz presença aí nessa luta e estamos também fazendo presença e agradecendo muito por somar aí no movimento da dança. Muito obrigada. E não estamos sozinhas. Não estamos sozinhas, é verdade. Eu que agradeço de coração, em nome de todas essas mulheres. Agradeço de novo ao Francisco Ancona por nos ceder e nos apoiar brilhantemente. E agradecer a todas essas mulheres maravilhosas pela coragem, pela seriedade. Não estamos sozinhas e esse é um movimento que é de todos, tá? Então, beijo, boa noite a todos. Obrigada, meninas. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.